fatores para analisar na gestão de um fundo de investimento. Nesse vídeo eu vou te contar quais são eles que eu uso para fazer as minhas análises e encontrar os melhores fundos de investimento, principalmente os de ações. Se você quer ver tudo isso, fica até o final e já se inscreve no nosso canal, dá um like aqui e já vai comentando também. Meu nome é Gabriela Mosman, eu sou especialista em fundos de investimentos aqui da Suno e nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os principais pontos que eu utilizo para analisar na gestão de um fundo de investimento. Então não são aqueles fatores que eu já falei para a gente analisar em fundos de investimentos, esses são mais específicos da gestão. Então o primeiro ponto é a estratégia da gestão, entender como é que é feito esse processo da tomada de decisão. A gente precisa ver que o fundo de investimento ele tem um modelo consolidado na tomada de decisão, não é simplesmente assim, fiz minha análise aqui, foi mais um feeling, não, vê que existe um modelo, uma metodologia que eles seguem passo a passo. Porque quando a gente tem essa metodologia que a gestão toda utiliza junto com a sua equipe de análise, a gente consegue minimizar erros comportamentais. Porque é muito fácil, principalmente no médio e longo prazo, os gestores acharem eles estarem muito confiantes ou tomarem decisões que não estão embasadas na racionalidade. Então, quanto mais um processo definido para tomada de decisão, mais correto, podemos dizer assim, de uma forma mais consolidada, esse fundo vai conseguir se manter no longo prazo, tendo essas sustentabilidades, a sua metodologia de investimentos. O segundo ponto é como é feita a gestão de risco do fundo. Isso vai depender muito do modelo, se é um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável. Então, quando for um fundo mais de renda fixa, a gente consegue ter processos de gestão de risco mais simplificados, mais voltados para o risco de crédito das instituições. Mas quando eles são mais para renda variável, a gente precisa ter parâmetros de riscos mais qualitativos, compreender onde aquele fundo está investindo na renda variável, aqueles setores, como é que se faz a gestão desse risco, compreender aqueles ativos, se eles estão muito expostos a variações internacionais ou não. Não simplesmente fazer um value at risk, tá? Que pode talvez ser bom para um fundo de renda fixa, mas entender um processo bem qualitativo e saber que, por exemplo, o gestor ele diversifica bem, principalmente entre setores. Então, claro, vai muito de caso a caso, mas ver que esse modelo de risco está bem alinhado com o tipo de investimento que ele tem. Se você quer saber mais sobre gestão de risco, comenta aqui que a gente pode fazer vídeos futuramente sobre. O terceiro fator, antes de te contar ele, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo e baixar o meu e-book sobre fundos de investimentos, onde você vai entender cada estilo de fundo de investimento, onde cada um investe, alguns principais pontos para sua escolha dos melhores fundos. O terceiro fator é o alinhamento de interesses entre a gestão, sócios daquele fundo, com o dos cotistas. Porque, vamos ser sinceros, se a própria equipe que faz a gestão do fundo de investimento não investe seu próprio dinheiro naquele fundo, a gente provavelmente não vai querer investir lá. Porque se o próprio gestor que está cuidando daquele fundo não acredita no potencial de valorização do seu fundo, como é que a gente vai acreditar nesse potencial? Então é muito importante você ver esse alinhamento de interesses, saber que os gestores eles têm boa parte do seu patrimônio dentro do seu próprio fundo. Isso vai muito além, não só em fundos, mas em próprias empresas. Saber que a própria diretoria de uma empresa, ela tem ações daquela empresa, ela acredita no potencial daquela empresa. O quarto ponto é o histórico de rentabilidade. Eu já falei aqui diversas vezes que não basta a gente olhar os últimos 12 meses de um fundo, tá? Porque não só de um fundo de investimentos, mas 12 meses é um período de curto prazo, então ele pode ser muito aleatório no mercado de ações. Mas você entender o histórico de rentabilidade de pelo menos 3 a 5 anos, para saber que a gestão está conseguindo ter consistência na sua estratégia, consistência nos seus retornos. Porque às vezes um fundo pode ter um pico de rentabilidade que pode ser justificado simplesmente por um ativo, por um acaso, movimentos da economia, fatores macroeconômicos, a bolsa está subindo, então talvez aquele fundo tenha subido por causa disso. Então, ver esse histórico e ver que a gestão conseguiu entregar
um histórico de rentabilidade consistente no longo prazo é muito importante. O quinto e último ponto que eu, Gabriela, gosto de analisar na gestão de fundos de investimento é a capacidade técnica da gestão. Não basta simplesmente ali o gestor, analistas terem graduação, pós-graduação e um monte de coisa, mas é interessante ver que eles têm aí algumas certificações, que eles têm talvez anos de experiências, ver comprovação já de alguns trabalhos que eles fizeram. Então, porque isso dá uma robustez, isso dá uma solidez em a gente conseguir analisar. Porque quando a gente pega assim, simplesmente fundos, é uma coisa que fica muito impalpável. A gente simplesmente olhar uma empresa, olhar um dado, olhar uma lâmina de um fundo. Então a gente tem que tentar ir conhecer um pouquinho mais quem está por trás daquilo, quem é o gestor, quem são os analistas e tentar conhecer um pouquinho eles, tá? Então talvez mandar um e-mail, tentar dar uma conversada com essas pessoas para conseguir entender um pouco o que tem de trás aí do fundo, quem são aquelas pessoas que estão fazendo aqueles investimentos. Esses são os 5 fatores que eu mais gosto de analisar em fundos de investimentos. Eu gostaria de saber se você tem algum outro ponto que você acha relevante, comenta aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal da Suno e nos siga nas redes sociais.